E nesta rodada de entrevistas, o Jornal Candidez recebe nesta sexta-feira o deputado federal Domingos Sávio, que vem para fazer um balanço e uma prestação de contas do ano de 2014, deixando também ações e projetos, principalmente para o ano de 2015. Primeiramente, boa noite, deputado. É um prazer recebê-lo aqui no Jornal Candidez. Boa noite, Flaviano. Boa noite a todos os telespectadores. Uma alegria poder estar aqui, fazer esse balanço, trazer algumas notícias boas. Acima de tudo, a nossa expectativa, a nossa esperança de podermos fazer ainda mais pela nossa Divinópolis, pela nossa região no ano que vem. Deputado, vamos abrir então essa entrevista, como eu disse anteriormente, fazendo um pouquinho um balanço das atividades em 2014. 2014 foi um ano atípico, ano de eleição, enfim, tem aquele embate natural de situação e oposição, culminando agora no fim de ano com a votação e a apreciação de alguns projetos polêmicos. E como que fica então esse findar de 2014, principalmente a oposição em relação ao processo que se desenhou? Olha, de fato, foi um ano atípico e de muito trabalho, para nós da vida pública um pouco mais, porque além da rotina, né, que é a nossa obrigação, estarmos cumprindo não só a agenda parlamentar, mas de estarmos trabalhando para trazer recursos, para viabilizar convênios, nós tivemos a eleição. Uma eleição que, para mim, felizmente, foi muito positiva. Então, trabalhamos muito, não só trabalhamos muito na questão da campanha, mas trabalhamos muito em Brasília. Este foi um ano em que começou já a haver um reconhecimento do meu trabalho em Brasília. É o primeiro mandato, mas graças a Deus já chegamos à condição de líder, né? E este foi o ano que eu assumi a liderança da oposição. Isso acabou nos possibilitando estar mais presente no plenário, fazer a diferença para conseguir votar alguns projetos importantes, como o Plano Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes para a educação para o ano que vem e aumenta os investimentos públicos em educação. Foi uma emenda minha que garantiu 10% do PIB para a educação. Hoje aplica-se algo em torno de 6% do PIB. E com a nossa emenda que foi aprovada e começa a entrar em vigor a partir agora de 2015, em no máximo 10 anos, o Brasil terá que ir aumentando todo ano os investimentos em educação até chegarmos a 10% do PIB. E esse é o nosso sonho, ver investimentos reais para melhorar o salário dos professores, dos educadores, melhorar as condições de ensino nas escolas. A partir da educação, você tem condição de melhorar as outras coisas. Mas fechamos o ano com chave de ouro, falando ainda de ações e de obras. Essa semana nós tivemos a alegria de ter a assinatura do contrato para a linha aérea comercial de Divinópolis para São Paulo. Isso também não é uma coisa que faz de um dia para o outro. Então foi uma conquista para nós em Divinópolis, porque uma linha aérea aqui, se fosse esperar a boa vontade da empresa, ela ia alegar que não dava lucro, porque às vezes nos primeiros meses pode não ter número de passageiros suficiente. Mas eu tenho convicção que vai ter, porque o voo será daqui para São Paulo, para o aeroporto de Campinas, e de lá você tem conexão para o Brasil inteiro e até para o exterior. Você vai poder sair de Divinópolis e voar para Miami, despacha a bagagem aqui. E você já faz só a conexão e entra no outro avião e vai direto e volta. Portanto, isso liga Divinópolis com o mundo. Outra coisa boa que nós conseguimos para fechar o ano foi mais 5 milhões de reais para pavimentação de várias ruas na periferia da cidade. Contrato assinado essa semana lá em Belo Horizonte com o BDMG, trabalho que eu participei junto com o prefeito, com os vereadores. É bom lembrar isso, às vezes a política precisa muito também desse espírito de união. Tem a hora de disputar as eleições, mas tem a hora de somar. Parabéns à Câmara de Divinópolis, porque foi um processo que dependeu da Câmara aprovar e depois da gente abrir as portas lá com o governador, com o BDMG, para garantir o contrato desses 5 milhões para pavimentar a periferia da cidade. O senhor citou um detalhe interessante que é o tema educação, deputado, porque em 2014 se oficializou a estadualização da UENG. O que se esperar, porque agora inicia um novo processo com novos desafios, né? A estadualização está feita e começa aquele processo de colocar realmente a UENG para funcionar com concurso, com novos professores, enfim. Como que fica esses desafios? Olha, essa foi uma conquista também dessas que a gente trabalha por ela por muitos anos. Você é testemunho, porque eu já te dei aqui entrevistas, conversamos sobre isso. E mais do que isso, o professor Gilson Soares, os nossos alunos, ex-alunos,
sabem que é uma luta de muitos anos. Primeiro, nós conseguimos o programa de bolsa chamado ProUENG, que foi quando eu era deputado estadual que a gente conseguiu a criação. Na impossibilidade do Estado assumir, naquela época, 100% do custo, porque não era só Divinópolis que estava pleiteando, 6 cidades mineiras com universidades funcionando como fundações, no nosso caso aqui a FUNED, Fundação Educacional de Divinópolis, e essas fundações, elas não eram públicas, elas tinham sido instituídas pelo Estado e elas tinham o sonho de virar uma universidade estadual, mas era um sonho e a gente não desistiu do sonho. Quando o governador Anastasia candidatou a governador, eu o incluí no programa de governo dele, foi um pedido nosso, por escrito, e ele aceitou o desafio de assumir o compromisso de estadualizar a FUNED, o ENG, e virar universidade pública estadual. Foi agora este ano que nós concluímos esse trabalho, que começamos lá atrás ainda, quando eu era estadual. E este ano nós já temos lá mais de 3.000 alunos sem pagar um centavo. Já é uma universidade estadual, pública, gratuita, criada por lei, não foi uma coisa improvisada do dia para a noite, não foi uma coisa em função de eleição, como alguns às vezes tentaram dizer, não. Isso foi construído ao longo de 4 anos. E o que nós esperamos agora, e é esse o desafio para 2015, é que nós tenhamos, né, a continuidade desse trabalho, né, com a realização não só de concursos públicos, mas com investimentos para melhorar a estrutura da nossa UENG de Divinópolis, o campus de Divinópolis, e mais cursos para ampliar a oferta de cursos. Lá nós já temos hoje enfermagem, engenharia, vários cursos na área de ciências humanas, mas nós precisamos de ampliar ainda mais. Agora temos 2 universidades, uma federal, uma estadual. Se Deus quiser, vamos ter um hospital público que vai servir as 2 universidades. Então nós temos já algumas coisas concretas, fruto do nosso trabalho, mas temos um desafio enorme para neste próximo ano a gente dar sequência a esse trabalho. Só para fechar então essa entrevista, vamos finalizar com o tema saúde, que é um tema que tem um apelo social muito importante, deputado. Que se esperar, principalmente assim, do Hospital São João de Deus, que começa aí uma nova batalha para se tornar autossuficiente, culminando também com a questão do hospital público, que entra agora também numa fase de conclusão. O que a população pode esperar, principalmente para esse ano de 2015 e para o fechamento de 2016? Olha, precisamos dar sequência a essa luta, né? Lutamos muito, conseguimos lá o recurso para garantir a volta do funcionamento da maternidade do São João de Deus, isso já é uma realidade, né? O Estado já publicou esse recurso já está garantido, tanto é que a maternidade voltou a funcionar, mas o meu trabalho não termina aí, o nosso trabalho, o trabalho do prefeito, dos demais deputados, do próprio Ministério Público, da direção do hospital. Aquilo ali é um desafio enorme. Esse hospital, ele é imprescindível para a região toda. O Hospital São João de Deus precisa de ter, né, um alívio mais permanente. Não é correto um Hospital São João de Deus continuar pagando o juro que ele paga hoje para a Caixa Econômica Federal. E isso é uma luta que eu venho travando pela Frente Parlamentar da Saúde lá em Brasília, porque não é só o São João de Deus. Muitas santas casas estão aí com esse endividamento. Então precisamos resolver o problema do endividamento do São João de Deus, mantê-lo funcionando bem e concluir a obra do hospital público. Essas 2 coisas se somam para melhorar a saúde do povo de Divinópolis. Então esse é o meu papel lá em Brasília e eu acho que esse papel não tem nenhum conflito com o papel de trazer recursos, não é? Você pode ser um deputado combativo, mostrar os erros do governo e mesmo assim, fazendo da maneira correta, trazer recursos para a cidade, como eu tenho conseguido trazer. Tá, muito obrigado pela entrevista e sucesso aí no próximo mandato. Eu que te agradeço e quero concluir desejando a todos um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né, que as luzes do Natal, né, o nosso sentimento cristão nos dê força, nos dê ânimo, para a gente ficar do lado do que é certo, do que é correto. Né? O Natal não pode ser só essa festa exterior, que ela seja uma festa interior, no coração da gente, para a gente ter força, ter energia, para fazer as mudanças que precisam ser feitas no nosso país e termos um 2015 melhor para todo o povo brasileiro. Muito obrigado e um abraço a todos vocês. Muito obrigado pela entrevista, deputado. O Jornal Candidez vai para um rápido intervalo e a gente volta em instantes.